Imaginem olhar para um exame de raio-x e, de repente perceber que aquela linha borrada na imagem não é um defeito da máquina. É o próprio osso. É o osso que, lá no seu nível mais fundamental, simplesmente se recusa a ter uma borda definida. Bizarro, né? Muito. E é esse nível de ruptura com a realidade que a gente vai desbravar neste nosso mergulho profundo hoje. Eu tô super animada. E eu também. O foco central aqui é o famosíssimo princípio da incerteza de Heisenberg. Exato. E para isso, a nossa fonte de hoje é a transcrição de uma aula incrível, bem densa, de física quântica da Univesp. É um material fantástico. A nossa missão hoje é pegar toda aquela matemática complexa de ondas, operadores quânticos que o professor apresenta e traduzir tudo isso. Traduzir para entender uma das verdades mais contraintuitivas do universo. Que é a ideia de que a nossa incapacidade de medir tudo perfeitamente não é uma falha humana, sabe? Nenhum problema de tecnologia, é uma regra inflexível da própria natureza. Ok, vamos empacotar isso. Vamos lá. O texto da aula começa citando um dos grandes propulsores da teoria quântica. E a frase citada é de arrepiar. Nossa, com certeza. O cientista diz que existe um limite para os nossos poderes de observação e para a perturbação que causamos ao observar. Um limite que, segundo a fonte, nunca pode ser vencido pelo aperfeiçoamento da técnica e da habilidade de quem observa. O que é fascinante aqui é que essa simples frase vira de cabeça para baixo a nossa intuição clássica. Toda aquela ideia reconfortante que a gente construiu por séculos. De que o universo é previsível, né? Isso. Aquele mecanismo de relógio perfeito, absolutamente mensurável. Isso é completamente estilhaçado. E essa citação ataca diretamente o maior mal-entendido que existe sobre o princípio da incerteza. É o que a gente pode chamar do mito do cientista desajeitado. Mito do cientista desajeitado. Gostei do termo. Como a física clássica enxergava isso antes dessa revolução quântica chegar? Então, na física clássica de Newton, a premissa básica era de que a ignorância sobre um sistema físico era só um problema prático. Um problema de equipamento. Exatamente. Se a intenção é medir a posição e a velocidade de uma bola de bilhar na mesa e o resultado final tem uma margem de erro, a culpa cai inteiramente sobre os instrumentos. A régua que tá gasta. A régua gasta, o cronômetro que tem um atrasinho de 1 milissegundo, ou o ângulo de visão da pessoa. Eles acreditavam piamente que, se a humanidade conseguisse construir um instrumento de medida perfeito, divinamente perfeito, o erro sumiria. Ia desaparecer totalmente. O desvio padrão da medida, aquele sigma da estatística, poderia ser exatamente zero. A realidade em si possuía valores exatos, a nossa ferramenta é que era meio míope. Para tentar visualizar isso de uma forma mais clara para quem está ouvindo, é muito natural pensar que a medição no mundo quântico seria tentar tirar foto de um carro de Fórmula 1 em alta velocidade. Ótima analogia. Né? Usando uma câmera de celular bem antiga e ruim, a foto sai toda borrada, só um rastro de cores. E a nossa intuição grita: se tivesse uma câmera melhor, uma lente mais rápida, o carro ficaria nítido, congelado no tempo. A gente acha que a culpa é da câmera, mas o que a aula nos diz é que, na verdade, não tem absolutamente nada a ver com isso. Nada a ver. A fonte é categórica. É o próprio universo que é borrado. Essa analogia do carro capta perfeitamente a mudança de paradigma. Se o universo fosse nítido, a câmera melhor resolveria o problema. Mas não é. Mas a nitidez absoluta, aquela definição perfeita de todas as propriedades de uma partícula ao mesmo tempo, isso simplesmente não existe no nível fundamental da matéria. É quase difícil de aceitar. O universo recusa ser fixado num ponto único com precisão absoluta. A mecânica quântica chega para avisar que a teoria dos erros clássica não se aplica à própria constituição da realidade. E é aí que a nossa cabeça entra em curto-circuito. Porque se a incerteza é uma regra da natureza e não um defeito da nossa câmera fotográfica, de onde diabos ela vem? Aí que tá. Qual é o mecanismo físico que obriga o universo a ser difuso? A aula da Univesp mergulha fundo nisso e parece que tudo se resume ao comportamento de um tal de pacote de ondas. Exatamente.
Para entender a origem dessa incerteza intrínseca, a gente precisa abandonar de vez a ideia de que partículas subatômicas, tipo os elétrons, são bolinhas de gude sólidas voando por aí. Tchau, bolinhas de gude. Pois é. A fonte detalha que na mecânica quântica, a matéria tem uma natureza ondulatória. Para descrever uma partícula, a física usa esse conceito de pacote de ondas. E isso muda as regras do jogo. Mas espera, como assim um pacote? O que diferencia uma onda comum, tipo, sei lá, uma onda num lago, desse pacote que o professor descreve na aula? Bom, imagina uma onda sonora contínua, tipo um apito longo e constante. Uhum. Essa onda tem uma frequência perfeitamente definida, um tom puríssimo. Na matemática das ondas, a gente chama isso de número de onda, representado pela letra K. Tá, a letra K. Só que essa onda contínua se espalha por todo o espaço. Ela não tem um começo ou um fim claro. Não tem uma posição definida. Ela tá em todo lugar ao mesmo tempo. Isso. Agora, se o objetivo é representar uma partícula que supostamente está localizada numa região específica, é preciso construir um pulso curto, um pacote. E como a física consegue isso? Somando várias ondas diferentes. Ah, então rola uma sobreposição. As ondas se somam ou se cancelam dependendo de como elas se encontram ali no espaço. Perfeito. É o princípio da interferência pura e simples. Para criar um pacote bem estreito, que exista só numa região minúscula do espaço, para fazer isso, é obrigatório somar uma quantidade absurda de ondas com frequências e números de onda totalmente diferentes. Quando essas muitas frequências se sobrepõem, elas se cancelam nas bordas e formam um pico bem agudo no centro. E aí mora a armadilha matemática e física do negócio, né? Quanto mais estreito for esse pacote no espaço, maior precisa ser a variedade de números de onda misturados para formar ele. Exato. Se você espreme a onda para saber exatamente onde ela está, você perde a definição de qual é a frequência dela, porque agora ela é feita de infinitas frequências misturadas. A fonte, inclusive, crava uma relação matemática inquebrável para isso. A aula demonstra que a largura do pacote no espaço, o ΔX, multiplicada pela largura dos números de onda, o ΔK, é aproximadamente igual a 2π. Isso. Ou seja, o texto afirma que para as ondas em geral, se um valor encolhe, o outro obrigatoriamente tem que inchar para manter essa conta constante. Mas espera aí, então isso não é apenas uma esquisitice quântica? O professor demonstra que isso acontece com qualquer onda. Se conectarmos isso ao quadro geral, essa é a ponte brilhante que a aula constrói entre a física clássica e a quântica. O professor faz questão de demonstrar que esse fenômeno acontece com qualquer onda mesmo. Uau! Pode ser onda de rádio, onda no mar, pulso de luz. Se a onda é exprimida num espaço confinado, ela perde a clareza da frequência. Essa é uma propriedade clássica da mecânica ondulatória. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a aula não para nas ondas de rádio. O pulo do gato da mecânica quântica é pegar essa regra ondulatória clássica e aplicar na própria matéria. Fazendo uma troca de variáveis. Isso. Como funciona essa troca na prática matemática lá na aula? A genialidade da teoria quântica é pegar aquele número de onda clássico, o K, e associar ao momento linear da partícula, que é o P. Momento que é a massa vezes a velocidade, né? A quantidade de movimento. Exatamente. Então, ao assumir que toda a matéria se comporta como onda, a matéria herda as restrições da onda. A regra do ΔX vezes ΔK vira a incerteza entre a posição e o momento, o ΔP. Mas isso gera um cenário muito estranho. A fonte afirma textualmente que se uma onda tem um momento perfeitamente definido... Ou seja, incerteza ΔP igual a zero... Isso, se o ΔP for zero, a imprecisão sobre onde ela está, o ΔX, se torna infinita. Eu confesso que fiquei impressionada lendo isso. Soa quase absurdo. Como uma coisa física pode simplesmente não ter uma localização no universo? É difícil de engolir. Ela evapora. Deixa de existir no tecido da realidade. Essa é a reação supernatural de quem tenta pensar em partículas como objetos normais do dia a dia. Ela não deixa de existir, mas a realidade física do estado dela muda drasticamente.
Dizer que a incerteza da posição fica infinita significa que a onda está espalhada uniformemente por todo o universo. Nossa! A probabilidade de encontrar a partícula aqui em Marte ou na galáxia de Andrômeda está distribuída. O conceito de localização perde o sentido ali. Se sabemos perfeitamente para onde a matéria está indo e com que força, a gente perde por completo o endereço físico dela de agora. É impressionante, mas a aula da Univesp não deixa isso só no nível da intuição visual dos pacotes de onda. A transcrição avança e joga a gente de cabeça num formalismo matemático rigoroso. Bem denso. Bastante. Introduz conceitos bem pesados, fala sobre valores esperados, operadores hermicianos. Lendo o material bruto, parece uma selva de símbolos. Como a matemática formaliza essa natureza difusa sem perder o rigor lógico? Então, a necessidade dessa matemática nova surge porque a física quântica lida com probabilidades. Certo. Como não tem um estado perfeitamente nítido para todas as variáveis, não dá para usar uma equação determinística normal, que cospe ao número exato de posição e velocidade. Ia dar erro. Daria. Por isso a aula introduz o conceito de valores esperados. É uma estrutura super parecida com o jeito que a gente calcula variância e desvio padrão na estatística clássica, só que aplicada a essas distribuições ondulatórias. A transcrição até define a incerteza de uma medida, digamos, a posição x. Tem uma equação lá, a raiz quadrada do valor esperado de x ao quadrado menos o quadrado do valor esperado de x. Uma baita equação. É uma sopa de valores esperados. Mas o que essa sopa significa no mundo real de um laboratório? Simplificando bem, o valor esperado é tipo uma média ponderada de todos os resultados possíveis que podem surgir quando a gente mede um estado quântico, levando em conta a probabilidade de cada um. Ah, entendi. Aquela fórmula com a raiz quadrada calcula o grau de espalhamento desses resultados ao redor da média. Se o resultado da fórmula for pequeno, a distribuição é estreitinha. A gente tem mais certeza da medida. Se for muito grande, os resultados estão espalhados por todo lado. É a tradução matemática daquela imagem borrada do pacote de ondas. Perfeito. Então, a partir desses valores esperados, o texto avança para a regra de ouro da mecânica quântica. A aula diz que grandezas físicas reais, tipo posição, energia, são representadas por entidades matemáticas chamadas operadores hermitianos. Isso. Em ponto crucial levantado pelo professor se dois desses operadores não comutam, as coisas ficam muito esquisitas. Para quem não tem um quadro negro cheio de álgebra na frente agora, o que significa essa ideia de não comutar? Vamos pensar na matemática do dia a dia primeiro. Se a gente multiplica 2 por 3, dá 6. Se inverte, 3 por 2 dá 6 também. A ordem não afeta. A gente diz que eles comutam. Certo, a velha ordem dos tratores não altera o viaduto. Exato. Mas no mundo bizarro da mecânica quântica, a ordem das operações altera totalmente o resultado. Porque essas operações não são só números, são ações. Elas transformam o estado da partícula. Entendi. A ordem altera a realidade física final. Mas a gente precisa de uma imagem mais palpável para isso. Como a gente pode visualizar a não comutatividade na prática? Imagina um livro de capa dura deitado numa mesa. Tá, imaginei. O livro tem uma capa desenhada. Vamos fazer 2 rotações nele. Operação A, a gente gira o livro 90 graus, levantando ele e deixando a lombada para cima. Beleza. Operação B, a gente gira o livro 90 graus no eixo vertical, feito um peão na mesa. O livro termina numa posição X. Certo. Agora, volta o livro para a posição inicial deitada. Vamos inverter a ordem. Faz a operação B primeiro, gira igual peão, e só depois a operação A, levantando a lombada. Ah. O livro vai terminar numa posição completamente diferente da primeira vez. Diferente. É uma excelente visualização. A ação de manipular o livro mudou o estado dele para a segunda ação. A ordem mudou o cenário. A ordem dos fatores alterou o produto real ali. Exato. E é isso que a aula descreve sobre as medições na física quântica. Medir a posição é uma operação que altera o sistema. Medir o momento é outra. E a matemática deles, os operadores hermitianos, não comutam. A relação entre eles não dá zero.
O texto mostra que o comutador da posição com o momento dá uma constante imaginária multiplicada por outro operador. E aqui a transcrição constrói uma prova formal impressionante. Usando integrais, uma variável auxiliar, o professor demonstra que sempre que dois operadores não comutam, o produto das incertezas deles nunca pode ser zero. É matemático. Mas durante a prova ele faz uma pausa. Mas o professor levanta uma questão fascinante. Eu posso medir uma grandeza física com precisão absoluta no mundo quântico? Um ΔA igual a zero? Então, o que tudo isso significa? Essa é a parte mais contraintuitiva da aula, porque a resposta do professor é que sim, é perfeitamente possível, a natureza não impede a precisão absoluta em uma única variável. Se existir uma tecnologia perfeita, dá para fixar a posição e ter o ΔX valendo zero matemático puro. Mas espera, se eu consigo ter certeza absoluta sobre uma variável, onde está a tal lei da incerteza que a gente está discutindo esse tempo todo? O que acontece com a equação? É aí que a natureza cobra o preço. Por causa daquela não comutatividade, se o sistema é forçado a ter um ΔZ na posição, a incerteza da grandeza parceira... O momento, no caso... Isso, o momento sofre um colapso completo. A matemática exige que o produto das duas se mantenha acima de um limite mínimo. Então, se uma vai a zero, a incerteza da outra é ejetada violentamente para o infinito. Nossa, é uma destruição total da informação complementar. Total. E absoluto sobre onde a partícula está, mas perde totalmente a noção de para onde ela vai e com que força. É ignorância compulsória. E isso nos leva direto ao clímax da exploração matemática da aula. Depois de passar pelos pacotes de onda, os valores esperados, os comutadores, a transcrição culmina na formalização da relação de incerteza de Heisenberg. A equação final, o destino de toda a ginástica algébrica. A aula conclui provando que a incerteza da posição multiplicada pela incerteza do momento tem que ser maior ou igual a uma constante específica e inegociável. A equação determina que o produto dessas imprecisões será sempre maior ou igual à constante de Planck reduzida dividido por 2. O famoso H cortado sobre 2. Ele mesmo. É o alicerce de toda a mecânica quântica. Maior ou igual a H cortado sobre 2. O texto dá uma super ênfase nesse maior ou igual. Dá sim. O professor frisa que esse limite inferior, essa incerteza mínima, acontece só em cenários muito controlados. Na prática, a incerteza é bem maior que isso. Mas a regra é que o universo nunca permite um valor menor. É como se a estrutura do espaço exigisse um imposto, sabe? Uma cota mínima de mistério operando o tempo todo. Isso levanta uma questão importante. Por que alguém que não lida com integrais ou laboratórios de pesquisa deveria se importar com o significado de H cortado sobre 2? É uma ótima pergunta. A resposta é que essa equação transcende a matemática acadêmica. Ela é uma baita crise filosófica na ciência. A gente precisa divorciar essa incerteza de irrinhos de calibração. Quando se comprova que ΔX vezes ΔP maior que uma constante é uma lei fundamental da matéria, o paradigma de que vivemos num universo determinístico desmorona. A mote do universo relógio de Newton. Exatamente. Antes disso, existia um sonho quase dogmático na ciência, né? Aquela ideia de que se um supercomputador inimaginavelmente potente soubesse a posição e a velocidade de todos os átomos agora, ele calcularia o futuro inteiro perfeitamente. O passado, presente e futuro seriam legíveis. Era a promessa do determinismo absoluto. Mas o texto joga uma pá de cal nessa ambição. A mecânica quântica prova que o universo oculta os dados iniciais de propósito. É impossível conhecer o estado atual perfeito, porque partículas não têm propriedades definidas simultaneamente. A informação inicial simplesmente não existe na base da realidade. A natureza censura a folha de dados antes mesmo da gente tentar ler. O livro do universo já vem escrito com uma tinta meio embaçada. O professor é bem enfático. A incerteza é do contexto quântico, longe dos nossos instrumentos. A previsibilidade absoluta não falha por ignorância nossa. Falha porque a base do mundo físico é probabilístico. É avassalador perceber como uma aula universitária lotada de derivadas e comutadores desemboca numa revolução existencial assim, né? É lindo demais. Vamos recapitular um pouco a nossa jornada de hoje?
por essas notas da Univesp, a gente começou quebrando o mito do cientista desajeitado. A gente achava que não enxergava o mundo quântico por falta de lente boa. Mas não era problema de lente. O defeito está nas próprias ondas. Vimos que para criar uma partícula localizada, a natureza mistura uma infinidade de ondas, destruindo a noção de um movimento simples. E a partir daí, a aula nos guiou para formalizar tudo. A física abraçou as probabilidades usando os valores esperados, uma estatística reinventada. E aí, caímos na álgebra dos operadores hermitianos. Aprendemos que medir é alterar o universo. A ordem muda tudo. Operações que não comutam exigem que a certeza absoluta de um lado gere certeza infinita do outro. Até chegarmos na desigualdade de Heisenberg, o universo codificando o mistério na fundação, no H cortado sobre 2. A imprevisibilidade é o tecido dos blocos construtivos da existência. E sabe, se me permite adicionar uma provocação final, algo que flui naturalmente de tudo isso? Claro, por favor. A transcrição fala muito sobre o ato de observação. A gente analisou que obter um estado perfeitamente conhecido, cravando zero na incerteza ali, destrói a outra grandeza. Isso deixa no ar uma reflexão filosófica tremenda. Se extrair uma certeza irrefutável exige aniquilar outra informação vital, até que ponto a humanidade está só medindo de forma passiva a natureza? Para pensar. E até que ponto o ato de observar força a realidade a colapsar, a escolher um estado que nem existia de forma tangível antes de alguém decidir olhar para ele? Uma intervenção bem agressiva disfarçada de pura observação técnica, né? Precisamente. Quando a gente extrai aquele número perfeito, a matemática sugere que a gente está obrigando a natureza a apagar e reescrever as páginas na nossa frente, sepultando o resto na névoa da probabilidade. Fica o convite para quem acompanha a gente continuar explorando essas ramificações que são estruturais. Com certeza. Da próxima vez que todo mundo que está ouvindo olhar para um exame médico detalhado, uma tela de radar, lembrem do abismo quântico ali embaixo. Nada é estático. Bordas nítidas são ilusões muito confortáveis que a gente cria. Navegando no oceano de probabilidades. E a única certeza irrefutável é que a natureza obriga algumas coisas a continuarem incertas para sempre. Até o nosso próximo mergulho. Até lá. Continuemos desconfiando até do que achamos que vemos com clareza.